Boa noite, gente. O Instagram tá super instável. Vamos tentar fazer o nosso estudo, né? Se não der certo, a gente passa para uma outra oportunidade ou tenta fazer pelo YouTube. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou ler um texto que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Ele fala sobre a fé. É um dos textos mais bonitos que eu acho do Evangelho, que é observar os pássaros do céu. Ele nos chama a não nos preocuparmos com aquilo que vamos precisar no dia de amanhã, manter nossa mente focada no hoje, que o hoje ele já traz em si tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, ele já tem a luta, a alegria, a tristeza de cada dia. Então eu vou lendo esse texto enquanto as pessoas vão chegando aí. Observai os pássaros do céu. Não ajuntei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Por isso eu vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto eu vos declaro que nem Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurais, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. E que Deus abençoe a todos nós hoje e que nós possamos refletir um pouco sobre esse momento que estamos vivendo, de tanto medo, incerteza e insegurança, e que possamos encontrar cada um de nós maneiras de exercer a nossa fé, de acreditar mais, de procurar uma positividade mesmo diante disso tudo que estamos passando. E esse texto, Observai os lírios do campo, ele é maravilhoso, né? Para mim, um dos mais belos que tem, porque ele fala justamente sobre essa preocupação que temos com tantas coisas que muitas vezes nem acontece. E esses tempos que estamos vivendo de muito medo, né? Algumas pessoas estão chegando em situação de pânico mesmo. É uma coisa que nunca vivemos antes nessa encarnação, né? Embora, gente, o mundo de regeneração, segundo consta na Gênese, ele começou aproximadamente 100 anos antes da publicação da Gênese, que foi em 1868. Então, essa transformação, né, para o mundo de regeneração, nós já estamos vivendo desde um pouco antes da Revolução Francesa e ainda vamos viver, segundo algumas informações do mundo espiritual, até 2057, né? Quando, na verdade, começarão a reencarnar no planeta Terra
espíritos mais iluminados. E nós também reencarnaremos neste planeta desde que consigamos acompanhar essa evolução pela qual o planeta está passando. Então, a pandemia, ela não é a pior coisa que aconteceu nesses últimos séculos, desde que estamos nesse trânsito para o mundo de regeneração, né? Com certeza, hoje temos muito mais recursos do que na época da gripe espanhola, por exemplo. Imagine que grande tragédia quando não tínhamos nenhum tipo de recurso. Era um mundo bem mais, menos evoluído do que hoje, tecnologicamente, em termos de conforto, de tudo. Mas, de qualquer forma, para a gente, nesta encarnação, tirando as questões individuais que cada um trazemos, que cada um de nós traz, né, coletivamente é uma coisa muito forte e que estamos vivendo juntos e que estamos todos entrando nessa mesma energia de medo, de estresse, de preocupação e temos que buscar dentro disso a nossa fé. No último ano, tudo o que a gente viveu passa pela questão da pandemia, né? Os nossos pensamentos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vive, nossa forma de trabalhar, de conviver com a família, de procurar emprego, porque os empregos diminuíram bastante, né? Muita gente tenta não assistir noticiário, ficar à parte disso tudo que está acontecendo, mas chegou num ponto que não tem como mais. Toda hora recebemos notícias de conhecidos, de familiares que adoeceram, que estão numa situação difícil, pessoas perdendo às vezes mais de um membro da família, o que é uma coisa muito triste, né? A verdade é que, por mais que a gente saiba, compreenda que o verdadeiro é o plano espiritual, que o nosso espírito é imortal, nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, temos muita dificuldade em lidar com as perdas, tanto materiais quanto afetivas. Eu fiquei muito ansiosa, vou até explicar para vocês uns dias atrás, né, contar a situação que eu acompanhei, e eu conversava com uma amiga minha e ficava assim, como que a gente faz para ligar aquilo que a gente sabe com aquilo que a gente sente? Porque embora nós tenhamos conhecimento da doutrina espírita, tenhamos certeza do plano espiritual, né, que é uma coisa que vem no íntimo de cada um de nós, muitas vezes os nossos sentimentos não estão de acordo com isso. Nós ficamos extremamente ansiosos, apreensivos, tristes, deprimidos e muitas vezes por coisas que nem estão acontecendo, né? É o medo do que está por vir. E aí essa situação que me deixou muito apreensiva foi com um rapaz muito novo, o Lucas, ele é muito próximo dos meus filhos, e ele teve Covid e foi para UTI, ficou entubado, me parece que 14 dias. E eu entrei num grupo de oração pelo Lucas, e nesse grupo a maioria das pessoas eram evangélicas. Eu quero falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com isso também. Mas eu fiquei num nível de ansiedade muito grande. Eu acordava de madrugada, eu entrava no WhatsApp para ver se o Lucas estava vivo ainda, ou se ele tinha desencarnado. Embora ele seja próximo dos meus filhos e não de mim, e eu nem conheça a mãe dele pessoalmente, ela me passava mensagens chorando muito e ela falava, cadê minha fé? Eu não estou encontrando a minha fé, eu quero meu filho de volta, eu não quero perder o meu filho. E aquilo foi me deixando num grau de ansiedade muito grande durante esses 14 dias. Ele ficou acho que 21 dias no hospital. Graças a Deus, ele foi curado, né? Ele se restabeleceu. Muito desse restabelecimento eu realmente acredito que tenha vindo das orações que ele recebeu.
Foi muita gente fazendo prece o tempo inteiro, mas eu, mesmo depois do restabelecimento dele, eu percebi que eu fiquei mais triste, mais abalada que o normal com toda a situação. Eu não consegui me localizar mais dentro disso tudo que a gente está passando, e aí eu resolvi fazer esse estudo sobre o medo, né? De onde que vem tanto medo, como combater isso. E o Lucas, inclusive, a família dele ficou com uma dívida de 400 mil no hospital, porque eles não conseguiram um atendimento pelo SUS, tiveram que levar para um hospital particular. E passou até na televisão, pode ser que alguém tenha visto, passou em alguns jornais, sabe? Mas foi uma situação que me abalou muito e que me deixou mais apreensiva. E aí eu comecei a questionar muito essa questão da fé dos evangélicos e da fé dos espíritas, porque nesse grupo de oração, que a maioria tinha 150 pessoas e a maioria evangélico, e eles ficavam, eu tenho certeza, Deus, que o Lucas vai ser curado. Em nome de Jesus, cura o Lucas, ele já está curado. Eu creio, eu creio, eu creio. E quando a mãe dele. Boa noite, gente. Também tô com saudades, Karen, que bom que você veio. E quando a mãe do Lucas me procurava para falar sobre a doença dele, né? Foi poucas vezes que ela me procurou, mas foi muito marcante. A minha vontade era falar assim: olha, fica tranquila, acalma seu coração, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Às vezes da encarnação dele, viver pouco tempo mesmo, é muito dolorido, é péssimo, mas a vida é assim. Mas eu falava, não, ele vai se curar, ele vai dar o testemunho. E eu queria mesmo, eu queria muito que ele curasse. Eu ficava, Deus, por favor, ajuda. Sabe? Mas eu ficava tímida demais para pedir, assim, sem saber se eu tinha muito esse direito de intervir na quantidade de vida de alguém. E conversei sobre isso com o Luiz, da Casa Girassol, sobre essa questão da fé dos evangélicos e da fé dos espíritas, né? Essa insegurança que eu tenho em pedir coisas materiais muitas vezes, né? Material que eu falo porque corpo físico é matéria também, né? Quando a gente está pedindo pela vida de alguém, você está pedindo pela vida material, porque a vida espiritual, ela já existe e isso não se modifica. E aí o Luiz me contou a história de Chico Xavier, em Nova York, que fala a respeito da fé. Chico, ele psicografou alguns livros com o Valdo Vieira. E o Valdo, ele deixou de ser espírita, né? Na década de 60, o Chico e o Valdo Vieira, eles foram 2 vezes para os Estados Unidos para divulgar a doutrina espírita. Antes deles irem, o Emmanuel disse para Chico, Chico, o Valdo, ele vai espírita para os Estados Unidos, mas ele não volta espírita. Uma mulher de muita beleza vai se encantar com ele e vai tirar ele da doutrina. Embora seja uma mulher muito bonita, é um espírito que vem de um local trevoso. E aí o Chico falou com o Valdo Vieira sobre isso, ele, não, que bobagem, não vai acontecer nada disso. Chegaram em Nova York e quando foram fazer um lançamento de um livro que eles psicografaram, aparece a tal mulher, que era uma médica russa. E aí, quando ela entrou, parou todo o salão, realmente era uma mulher muito bonita. O Valdo Vieira se encantou por ela e foi embora com ela para o Japão. Nisso, deixou o Chico, ela era uma médica cirurgiã, né? O Valdo também era um médico, eles foram para um congresso, me parece, não me lembro. Deixou o Chico sozinho em Nova York e disse que voltava, mas não voltou. Só que eles tinham apenas 30 dias pagos no hotel com uma refeição diária. E ele ficou os 30 dias comendo aquela única refeição, com muita fome no restante do dia. E passado esse período, o dono do hotel chamou e falou, Chico, se você, ou você vai pagar mais a sua hospedagem para frente,
ou você tem que deixar o hotel. E nisso ele saiu desesperado, andando pelas ruas de Nova York, e em certo ponto ele falou assim, que é a frase relacionada com a fé, né? Meu Deus, se o Senhor quiser, eu estou preparado para ser mendigo. Mas não é isso que eu quero não, viu? Que a fé do Espírito é mais assim, né? E nesse instante, Chico, desesperado, parou um carrão ao lado dele, com uma mulher muito rica, cheia de joias, e chamou o Chico e falou assim: Eu preciso conversar com o senhor. Eu eu pedi 3 graças para São Patrício, eu sou devota de São Patrício, era uma irlandesa com muito sotaque. E há 20 anos eu peço essas 3 graças, nunca recebi nenhuma. Hoje de manhã recebi as 3 e tenho que pagar uma promessa. Eu prometi que se eu recebesse alguma dessas graças, eu ia parar o primeiro mendigo que eu encontrasse na rua e daria hospedagem e alimentação. E aí o Chico falou: Ah, sou eu mesmo, mendigo. E ela levou para almoçar em um restaurante chiquérrimo. Depois foi com ele até o hotel e pagou 6 meses de hospedagem. Na verdade, o Chico não ficou esses 6 meses nos Estados Unidos. Ele trocou o crédito por um telefonema para o Brasil, porque década de 60, um telefonema para outro país era um valor absurdo. Nisso conseguiu entrar em contato com alguns amigos que compraram a passagem e o Chico voltou para o Brasil e o Valdo Vieira não voltou a ser espírita mais. E tem outras questões também, gente, na doutrina, que elas provam esse poder da oração. Então a gente pode pedir sim, a gente pode pedir pelas pessoas que estão doentes, a oração realmente tem esse dom né, a oração ela pode levar à cura. Se não for o momento da cura, se for isso que a pessoa tem que passar mesmo, se for o momento do desencarne, a oração pode levar ao conforto para a pessoa, pode diminuir as dores, pode levar ao conforto para a família. Então a gente tem que fazer a prece sim e acreditar nela. Tanto a prece por aquelas pessoas que estão doentes, que estão necessitando, quanto por nós mesmos, porque a gente precisa se fortalecer neste momento, né? E aí eu procurei na doutrina outras passagens que falassem sobre essa possibilidade, tanto de cura quanto de aumentar mesmo o período de vida de alguém que está para desencarnar, se for do merecimento. Porque quando a gente reencarna, nós temos aquele período certinho que a gente tem que viver, né? Deus colocou lá, fulano de tal vai viver 80 anos. Pouca gente completa esse período, que são os completistas, segundo André Luiz. Por que que a gente não chega até o final da nossa encarnação, daquilo que está marcado? Alguns porque arriscam demais mesmo, fazem coisas perigosas, desencarnam de maneiras violentas, desencarnam através do suicídio. Agora, a maioria de nós não alcançamos esse completismo, nós não chegamos até o final da nossa encarnação, porque nós não cuidamos da maneira correta do nosso corpo, né? A gente vai se desgastando mais do que devia, com alimentação incorreta, com cigarro, com bebida, com ausência de atividade física, que é uma coisa para diminuir bastante o período de vida da pessoa, preocupação, rancor, isso tudo vai diminuindo aquele tempo que nós temos para viver. Mas a gente está falando justamente do contrário. A gente pode ultrapassar esse período que a gente tem para viver? Pode sim, em casos mais raros, é lógico, né? E a oração, ela pode influenciar nisso. O Livro dos Espíritos, ele traz para a gente a seguinte questão: qual a causa da animalização da matéria? Por que a gente se movimenta? Por que a planta nasce, cresce, né? Os animais, as pessoas. É por causa da união da matéria
com o princípio vital. Esse princípio vital é o que anima o nosso corpo. E quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente perde esse princípio vital e ele volta para o todo de onde que ele saiu. E aí a questão 70 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre o aumento desse fluido vital, que pode acontecer, inclusive, através de um passe, ele pode ser passado de uma pessoa para outra. Eu vou ler para vocês que eu achei isso muito interessante. O fluido vital dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, e nos casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, o que está falando nessa questão? Que esse fluido vital, ele inclusive restabelece o organismo de lesões, de doenças. E aí, olha o que mais que o Livro dos Espíritos traz para a gente. Há indivíduos saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Não tem gente que a gente olha e percebe que tem muita energia vital, você fala, as pessoas têm muita vida, têm muita energia, e outros que têm pouquíssima, que é aquela coisa apagadinha. Não quer dizer que é porque vai viver pouco, quer dizer que tem pouca energia para o dia a dia mesmo, né? E o mais interessante é que o Livro dos Espíritos traz para a gente que o fluido vital, ele se transmite de um indivíduo para o outro. Então, quem tem muito fluido vital pode passar para outra pessoa que tenha menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se, que é o caso do passe de cura, o caso daqueles médiums que fazem aquelas cirurgias, né? Eles têm uma doação de fluido vital muito grande e conseguem alterar o processo vital mesmo em outras pessoas que estão adoecidas. Mas isso, gente, depende de merecimento, não adianta a gente querer muito que tal familiar permaneça conosco, se não for o tempo dele. Isso é a vida, a gente sabe disso, né? Nós temos dificuldades em lidar com isso, mas o espírito é imortal e é eterno. E um outro livro também que traz para gente essa prorrogação do tempo de vida é Obreiros da Vida Eterna, que é da série André Luiz. A série André Luiz, ela é muito respeitada no meio espírita, são informações que acrescentam, são acho que 13 livros, com mais 3, são 16 livros, me parece. São informações que acrescentam ao nosso aprendizado aquilo que foi trazido por Allan Kardec. E esse Obreiros de Vida Eterna, ele fala de uma equipe do plano espiritual que ajuda no desencarne das pessoas. Quando a pessoa está prestes a desencarnar, vem uma equipe, ajuda a desligar aqueles laços fluídicos, ajuda a pessoa a passar do plano material para o plano espiritual de uma forma mais tranquila. E no livro, essa equipe ia de casa em casa, onde tinham pessoas prestes a desencarnar, para ajudar nessa passagem. Porém, eles chegaram na casa de uma senhora que chamava Albina, prontos para participar desse processo, mas foram avisados pelo líder deles que a Albina não iria mais desencarnar. E o André Luiz ficou muito impressionado com aquilo e quis saber por qual motivo. Foi quando a equipe espiritual respondeu que se devia às orações de um garotinho, né? Esse garotinho, ele era o neto adotivo da Albina, queria desencarnar, e por motivos vários ele precisava que a Albina ficasse mais tempo na Terra para que esse próprio garotinho pudesse cumprir a sua missão. E ele tinha muitos créditos no plano divino, era uma pessoa que vinha de um processo evangélico muito intenso, há várias encarnações, apesar de ser adotivo, era muito ligado com a família da Albina. Então foi lhe dado a possibilidade
de permanecer mais tempo na Terra. Foi dada essa possibilidade à Albina. Então, esse livro traz para a gente, mais uma vez, o poder da oração, o poder que a gente tem de influenciar, de ajudar tanto na cura quanto no fortalecimento, quando não é realmente para haver uma cura, né? Para ajudar nos processos de desencarne, para que a pessoa possa fazer essa passagem de uma maneira mais tranquila. Então é muito importante para a gente, no meio dessa pandemia, de todo esse estresse, de todo esse medo que a gente está vivendo, manter o nosso equilíbrio emocional, né? Ficar atento o tempo inteiro para isso não virar uma síndrome de pânico, para que a gente não adoeça mentalmente e muitas vezes a gente nem vai passar mesmo pela doença física, pela questão do Covid, mas o risco que temos de adoecer mentalmente por esse excesso de medo, ele é muito grande e é uma coisa com a qual a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que vigiar, tem que estar em prece mesmo, inclusive para estarmos a postos se alguém precisar e para estarmos fortalecidos se tivermos que passar por essa doença, né? Mas vamos tomar todos os cuidados possíveis para que não precisemos passar por isso. As pessoas, elas ficam questionando muito, assim, sobre quando vai acabar o Covid. Será que alguém do plano espiritual vai trazer isso pra gente? Será que é amanhã, semana que vem? Esse é um questionamento que não se faz necessário, assim, que seja feito ao plano espiritual, né? Porque a gente consegue observar com nossos próprios olhos o que está acontecendo, que é um processo lento. A gente está vendo o que está acontecendo nos outros países. Tem país que, graças a Deus, já conseguiu superar o Covid por causa da disciplina do povo, por seguir as regras, por causa das vacinas. Então, há uma luz no fim do túnel. É agora? Não, é claro que não, né? As pessoas estão vacinando e as mortes estão aumentando. Então, a gente tem um período ainda de convivência com o coronavírus. A gente tem um período de aprendizado. E nós temos que nos fortalecer dentro disso que estamos vivendo. E o Divaldo Franco, ele publicou, tem pouco tempo, acho que 2 semanas, uma psicofonia do Bezerra de Menezes. O que é uma psicofonia? Só um minuto, gente. Uma psicofonia é quando o espírito fala através da pessoa. Então, o Bezerra de Menezes, que é um médico que é desencarnado, que é espírita, ele falou através do Divaldo sobre a pandemia. Um vídeo curtinho, vale a pena procurar na internet. E o Bezerra de Menezes, ele disse o seguinte, é o espírito, né? Exultemos e não temamos. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, do porquê chegou-nos agora, provocando-nos pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos pacientes. Também deis a palavra libertadora aos que se deparam para enfrentar a imortalidade. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem. Hoje, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. Olha que importante isso que o Bezerra de Menezes vem falar através do Divaldo agora. Tenham cuidado para que vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas, evitando descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta.
Então aqui, gente, eu só transcrevi uma parte dessa psicofonia. Olha quanta coisa importante, né? O mais óbvio de tudo é que a morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. A gente se esquece disso porque nós precisamos querer viver, né, para cumprir os nossos resgates. Mas, na verdade, a morte ela é uma libertação, a vida é eterna e a vida é a vida espiritual, né? Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, que é esse excesso de preocupação que muitos de nós estamos com ele e que é extremamente perigoso, muitas vezes ultrapassa os limites da razão. E o principal que eu achei do que ele falou foi da sincronização da nossa mente. Existem espíritos que estão auxiliando o planeta Terra neste momento. Existem espíritos acolhendo as pessoas nos hospitais, acolhendo as pessoas que estão doentes, as pessoas que desencarnam. E existem espíritos que estão produzindo essas dores, que são espíritos trevosos. Por que que Deus permite essa, né? Por que que a espiritualidade permite a produção dessas dores? Porque é necessário que haja o escândalo, é necessário que haja o resgate, né? Ai daquele que trouxer o escândalo por suas mãos, mas o escândalo é necessário, a dor é necessária e nós devemos aprender a nos portar diante disso. Entretanto, a nossa mente ela tem que sincronizar com esses espíritos que estão auxiliando com o plano espiritual superior. Quando a gente entra em um processo de medo, de desespero o tempo inteiro, pensando que vai ficar doente o tempo inteiro, a gente sincroniza com a espiritualidade inferior. E daí até a gente desequilibrar e perder as nossas forças é um pulinho. Então, através da prece, a gente sincroniza com os espíritos superiores e desligando um pouco da nossa mente disso tudo também, né? Na verdade, descansar a cabeça é muito importante. Às vezes parece que a gente está fazendo alguma coisa inútil, assim, assistindo um filme ou ouvindo uma música, mas não é, isso é muito importante para o nosso restabelecimento mental. A Cris falando aqui que a lei de destruição é necessária como forma de renovação, né? Isso mesmo. E por que a gente tem tanto medo dessa morte? É uma das leis naturais, é a lei da conservação. O livro dos Espíritos traz para a gente. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Por isso que a gente tem tanto medo, é porque Deus trouxe no nosso íntimo, na nossa consciência, o instinto de conservação, para que ele nos mantenha presos à terra, para que a gente não saia por aí fazendo coisas malucas sem medo de desencarnar a qualquer hora, porque a gente precisa cumprir o nosso processo evolutivo aqui nesse planeta, de provas e expiações. O livro da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, e ele traz um capítulo sobre o medo, que é o nosso tema de hoje, né? Medo e fé. Quando a gente está com muito medo, na verdade, a gente está caminhando para o lado contrário da nossa fé. O medo, segundo a Joana de Ângeles, ele tem duas causas, né? Entre outras várias. Ele é uma herança da culpa no inconsciente humano e é o medo como desdobramento dos temores ligados à morte. A Joana de Ângeles traz muito para a gente essa questão da gente ter medos demais por causa da nossa culpa que trazemos de encarnações anteriores. Tem uma pessoa falando aqui, o Luciano, que ele não tem medo do vírus, mas ele se protege. É isso mesmo, né, gente?
Cristo está trazendo a forma de como iremos passar por essa expiação pode ser uma ótima oportunidade de evolução. E isso, a gente tem que ter essa positividade perante a essa doença, pensar no que isso pode trazer para a gente, para que não caia todo mundo junto, né? Como o Bezerra de Menezes trouxe, é muito perigoso todo mundo se ligar como uma massa a esses espíritos trevosos e todo mundo se perder junto. Não, precisa da gente elevar o nosso pensamento para poder, porque o pensamento ele é matéria, né? A própria elevação do pensamento ajuda na cura das doenças. E aí Joana traz essa questão, Joana de Ângeles é o espírito que acompanha o Divaldo Franco. Gente, o Divaldo Franco, ele é uma pessoa fantástica. Tem muita gente que não gosta de algumas coisas que ele trouxe no passado, mas ele tá, acho que com 92 ou 93 anos agora, e ele perdeu o medo de falar qualquer coisa que seja do plano espiritual. Então ele está muito verdadeiro, tem trazido coisas muito interessantes, vale a pena procurar as palestras dele no YouTube. Eu acho que, para mim, agora no momento, é o meu palestrante espírita predileto, pelas informações que ele traz, muitas vezes duras, mas que são a realidade. E aí, voltando para Joana, né, que é o espírito que psicografa, o Divaldo psicografa os textos da Joana, muito do nosso medo é ligado às nossas culpas de reencarnações anteriores. Muitas vezes a pessoa já nasce com muita culpa, já nasce pensando que não merece nada, esperando que a vida a puna sempre, né? Fica esperando, aguardando uma punição por coisas que fez anteriormente e que não se lembra, mas que traz aquela sensação. E isso faz com que a pessoa viva num medo constante. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele também fala sobre essa zona de remorso, que é uma parte do nosso. A Joana de Anjos, ela divide o inconsciente, né? Porque nessa vida muita coisa fica guardada no nosso inconsciente, coisas que a gente não lembra, coisas da nossa infância, mas que sempre a gente revive emoções, revive comportamentos vindos desse inconsciente, daquilo que ficou recalcado lá no nosso inconsciente. A Joana de Anjos, ela fala no inconsciente profundo, que vai além desse inconsciente relacionado com essa vida, que vai com as coisas que ficaram marcadas no nosso perispírito. O que a gente vive fica marcado no nosso perispírito, né? Que é um corpo espiritual que a gente tem. E essas coisas elas voltam muitas vezes em termos de sensação. E a culpa, esse medo pela punição constante por coisas que fizemos no passado e nessa vida também, volta em forma de medo. A gente está sempre com medo de sofrer alguma coisa que muitas vezes nunca vai acontecer, né? E isso vem dessas lembranças que a gente tem. Medo de acidente de carro, por exemplo, né? Tem gente que tem um medo absurdo de acidente de carro, tem gente que tem um medo absurdo de andar de avião. São lembranças de mortes violentas que aconteceram em outras vidas, são culpas que a gente traz. E uma vez eu tenho alguns medos assim de específicos sobre algumas mortes violentas. É engraçado que às vezes a pessoa tem medo de morrer numa queda de avião, mas não tem medo de morrer andando de carro. Tem medo de tomar um tiro, mas não tem medo de tomar uma facada. Tem gente que guarda tudo quanto é faca, isso é muito comum que está em casa, porque eu fico pensando assim, quantas vezes que a gente deve ter morrido de facada, né? Se você pensar que é uma forma mais primitiva, um objeto perfurante, você ser assassinado assim, e que era comum morrer assassinado, né? Em séculos, milênios anteriores, muita gente traz isso e guarda todos os objetos perfurantes que tem em casa, assim. Mas aí uma vez eu li que não adianta, se você tiver uma morte violenta prevista na sua encarnação, não adianta você fugir, né, de andar de avião, por exemplo, que o avião pode cair em cima da sua cabeça, você vai ter uma morte violenta
só vai mudar o formato. Então, a gente tem que conseguir lidar com essas emoções e separar o real do irreal, porque muitas das coisas que a gente teme não vão acontecer nunca e a gente gasta parte da nossa vida com medo disso. Cris está colocando aqui também que não podemos esquecer que doença também é providência e no desencarne teremos acolhimento se tivermos uma vida em busca de burilamento. Gente, a doença, a gente tem muito medo da doença, né? Mas é uma forma mais tranquila de desencarnar, porque você vai repensando toda a sua vida, você vai mudando seus posicionamentos perante aquelas doenças mais longas. Mas ainda somos seres muito pequenos, né? Ninguém tá querendo isso. A gente quer morrer dormindo, acordar do outro lado já. São coisas que trazem muito medo porque nós somos humanos, né? E aí eu estava falando que André Luiz, na Evolução dos Mundos, também traz essa zona de remorso. E uma das formas de curar essa culpa que a gente tem é através da palavra. Falar é sempre muito importante, gente. Não precisa sair contando essa vida para todo mundo, mas as coisas que a gente guarda, elas, elas nos adoecem. Então, se você não consegue, uma terapia sempre é importante, né? Mas uma terapia é mais importante ainda para quem não consegue se abrir com os amigos ou dizer sobre coisas muito doloridas que traz dentro de si, que está ali todo dia, cutucando, 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 e você vai que acaba perdendo a sua vida por causa de pensamentos que não consegue expor, né? Então, a palavra, ela é uma forma de cura. Quem guarda tudo e não consegue falar sobre certos assuntos, corre um risco muito grande de sofrimento mesmo, de desenvolver uma doença ou física ou mental. E hoje tem várias formas de se fazer terapia, tem várias clínicas sociais, né? Muito importante falar sobre aquilo que nos incomoda. Esse medo em excesso, que ele advém tanto dessa vida como de vidas passadas, a gente tem que ficar muito atento, porque ele pode se transformar numa coisa muito comum hoje em dia, que é a síndrome do pânico. Acho que todo mundo conhece alguém que tem síndrome do pânico hoje em dia. A Sueli Schubert tem um livro muito interessante sobre transtornos mentais também, e ela traz os transtornos de ansiedade nesse livro. Ela explica as doenças mentais de acordo com a psiquiatria, mas ela relata casos em que essas doenças foram curadas com a ajuda de processos desobsessivos nas casas espíritas. Então é muito importante, assim, para quem tem um transtorno e consegue ter um entendimento da doutrina, pode frequentar, pode ler a respeito, isso é muito importante, porque isso vai afastando os espíritos obsessores e vai aliviando aquele sofrimento mental. Muita gente tem um processo mental, gente, que não tem cura mesmo nessa vida, né? Que passou do perispírito para o organismo, o resgate daquela pessoa tem a ver com essa doença mental. Mas todo mundo tem alguma forma de alívio. Muitas pessoas com doenças mentais graves vivem de uma forma tranquila, com medicação, com terapia, frequentando casas espíritas, o que auxilia muito, porque geralmente os processos mentais eles são ligados com processos obsessivos, né? Todos nós somos, todos nós sofremos influências espirituais, mas casos mais pesados quer dizer que tem processos obsessivos muito mais intensos e que podem ser aliviados também. Ninguém está fadado há tanto sofrimento. Nós temos a capacidade de melhorar todos os dias, um pouco a cada dia. O que a gente não pode é desistir, né? Como ao longo dos anos, tanta gente traz esse relato de melhoria na vida, de melhoria mental.
né? Isso é muito importante. E aí a Sueli Schubert, ela traz esse transtorno da síndrome do pânico para a gente. Vou ler um pedacinho aqui. Ela traz o transtorno da síndrome do pânico ligado ao processo obsessivo. Olha que interessante, porque os espíritos, eles se aproveitam desse medo em excesso para criar pensamentos, né? Induzir a pessoa a pensamentos, a imagens que vão trazer até ela um pânico maior ainda, um medo maior ainda. Isso pode se transformar numa doença. Vou ler um pedaço aqui do que a Sueli Schubert fala nesse livro sobre transtornos mentais. Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema tradicional. Aquelas que têm um componente paranormal como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens que se vão fixando até se tornarem cenas vivas ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias. Então, aqueles inimigos que já trazemos de outras vidas, que são espíritos que ficam nos perturbando, que conhecem o nosso íntimo, que nos conhecem de outras vidas, eles já têm ideia dessas imagens que eles podem nos sugerir, exatamente para nos enlouquecer, esses medos, esses pensamentos negativos de que tudo de mais ruim vai acontecer com a gente. Todo mundo tem um medo de alguma coisa, né, gente? Eu trouxe esse assunto por causa do medo do coronavírus, da pandemia, que é uma coisa que se tornou comum e está virando uma massa cinzenta e perigosa em cima das nossas cabeças, e a gente tem que pensar como sobreviver, como viver diante disso, que nós ainda vamos conviver com isso durante mais um tempo. Mas nós trazemos vários medos além desse, né? E aí a Sueli Schubert traz as terapias de libertação que tem a ver com a transformação moral do paciente. Né? Recursos como meditação, oração, a caridade, o preocupar-se com o outro é muito importante. Né? A gente tira o foco da nossa dor e vai em direção ao outro. É natural, né? Coloca sentir-se medo em face da instabilidade da vida, porque a vida é instável. A gente não tem certeza de nada e essa pandemia, nesse sentido, foi ótima para a gente relembrar disso, porque muitas vezes, quando tudo está dando muito certo, nós achamos que estamos no controle e não existe esse controle, né? Nós não somos donos do planeta. O planeta, ele é o seu próprio dono e ele está gritando por vida, né? O que muitas vezes agrava o nosso medo também é o fato de que nós somos criados sentindo medo. As histórias infantis, elas são amedrontadoras, algumas religiões amedrontam, e a mídia e a internet, elas fazem isso com primor. A mídia nos amedronta o tempo inteiro e nós amedrontamos uns aos outros com as notícias ruins. Então, é necessário, já terminando aqui, que a gente faça uma limpeza mental. Primeira coisa, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Aquilo que a gente tiver que passar, a gente vai passar, não adianta. E a gente vai desencarnar também, todos nós vamos desencarnar, isso é uma certeza. O amor, ele cobre uma multidão de pecados, então a gente consegue aliviar o nosso resgate auxiliando aqueles que estão em nosso redor. Né? A Paty está falando aqui que, como dizia Chico, isso também vai passar. Tudo vai passar, a pandemia vai passar, a gente vai passar, né? O mundo de provas e expiações vai passar, graças a Deus. A Lili está colocando aqui que a gente, quando é criança, a mãe fala que Deus castiga, então nós crescemos sendo amedrontados pelos outros.
propagando notícias ruins. A gente recebe uma notícia ruim, a gente fica doido para contar para alguém. Nossa Senhora, enquanto não conta, não alivia. E isso é horrível, né? Mas a maioria dos medos que sentimos é de coisas que nunca irão acontecer. E como erradicar esse medo? Está no horário de terminar, eu trouxe algumas coisinhas, né? Uma das coisas principais é falar sobre os nossos medos. Eu já coloquei isso, a Joana de Ângeles traz, o André Luiz traz. A palavra, ela é um processo de cura. A gente não consegue desabafar com um amigo, procura um terapeuta. Se não tem dinheiro para pagar o terapeuta, procura uma clínica social. Se não se sente confortável de contar alguma coisa para alguém aqui de Nova Lima, procura uma clínica social em Belo Horizonte. Mas é muito importante falar sobre as nossas dores, sobre as nossas preocupações. A construção da fé é um processo de cura também. Ninguém nasce com a fé pronta, né? A gente tem que ir observando, a gente tem que ir refletindo, e a fé, ela é principalmente uma entrega. É quando a gente se coloca nas mãos de Deus. Vocês já viram aqueles processos de muito desespero que a gente tem às vezes na vida, quando a gente passa uma coisa muito ruim, aí você não respira, não dorme, não come, de repente a gente começa a chorar e parece que acalma, que é o momento que a gente se entrega nas mãos de Deus. Tem uma hora que a gente percebe que não pode lutar com certas coisas na nossa vida e aí a gente se entrega. Isso é a fé, é se entregar nas mãos de Deus, não é se entregar para a vida, não, porque enquanto tivermos alguma coisa para ser feita, a gente tem que fazer, mas é a nossa entrega emocional para Deus. Desintoxicar da mídia também é muito importante, né? A gente passar um dia sem ler notícia, e eu tenho muita dificuldade com isso, mas aquilo vai deixando a gente no estado de ansiedade, que é uma coisa impressionante. Estudar alguma coisa, tem vários cursos gratuitos. Quem não gosta de ler, tem curso de artesanato. Muito importante manter a cabeça ocupada, estudando, lendo, aprendendo alguma coisa nova. Isso também nos distrai muito. O exercício do amor e da caridade nem se fala, né? Quando a gente está empolgado em ajudar alguém, isso traz muita alegria. Quando a gente consegue ajudar, quando é verdadeiro, isso acaba ajudando a gente mesmo. E a oração, a prece, que é algo muito importante e a gente tem que aprender a fazer a prece, né? Sem aquela repetição de palavras, de manhã, na hora que acorda, né? Vamos tentando, é nunca desistir, porque nem todo mundo consegue fazer prece, né, gente? A gente distrai, a gente pensa em outras coisas, mas é muito importante tentar e quando a gente consegue é muito gratificante. É um processo de fé, é um processo de se entregar no colo de Deus, né? E quando a gente faz a prece, nós espantamos esses obsessores também, né? Afastamos esses obsessores que nos transmitem tantas ideias e imagens de medo. Então era isso que eu queria trazer, esse assunto é infinito, né? O assunto da fé também é um assunto muito interessante e difícil de ser falado, né? A gente focou no medo porque é mais fácil, a gente conhece mais o medo do que a fé, mas são coisas contrárias. Se a gente não tiver medo é porque a gente tem fé. E eu queria chamar vocês para o grupo de estudo do Livro dos Espíritos, da Casa Girassol, que acontece toda segunda-feira, de 19 às 20 horas. E a partir dessa segunda vai ser estudado os flagelos destruidores, que tem muito a ver com essa época que estamos vivendo. Quem quiser participar do grupo, que é online, né, é para entrar em contato com a Casa Girassol através das redes sociais. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui, que ouviu um pouquinho, refletiu, deixou um pouco de energia. Queria agradecer a Deus mais essa oportunidade, né? Gratidão por fazer mais esse estudo, por conseguir vencer mais uma vez o medo que eu tenho de vir aqui falar, né? Que nosso Mestre Jesus, nossos mentores espirituais, os bons espíritos que nos guiam, nos fortaleçam, que possamos ter coragem, que
possamos exercitar a caridade, que o nosso planeta seja curado através da cura que se inicia em cada um de nós. Mestre Jesus, que a convivência possa ser um elo importante em nossas vidas de divulgação da doutrina, de exercício do amor, que sejamos sempre unidos, que possamos nos fortalecer uns aos outros nesse momento tão turbulento pelo qual passamos. Mestre, espiritualidade que conduz a Casa Girassol, mentores espirituais, luminosos de cada um de nós, fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, gente.